Shalom, dear friends. Shalom, shalom. Shalom, amigos. Welcome to another part Bem-vindo a outra parte in our ongoing series na nossa série contínua on truly grasping sobre o entender verdadeiramente and understanding e entender the end times. os tempos finais. This topic is so intense, Esse tópico é tão intenso and I believe, as I said many times before, e eu acredito, assim como eu disse muitas vezes antes, the return of Yahusha in the first century, que o retorno de Yahushua no primeiro século, according to his own words, his own declarations, de acordo com as próprias palavras, com as próprias declarações dele, his own statements, as próprias declarações dele, have to be taken literally, because otherwise têm que serem levadas literalmente, porque do contrário, we have to try to defend the indefensible, nós temos que tentar defender o indefensável, to make excuses dar desculpas for the veracity and the truthfulness, and quite frankly, da veracidade, da fidelidade e, francamente, the failure a falha of his words to come to pass das palavras dele terem acontecido ou deixado de acontecer in the lifetime of some of the apostles. no tempo de vida de alguns dos apóstolos. So I believe that the devil has not only tried to stop his first coming E eu acredito que o demônio não só tentou impedir a primeira vinda dele, by murdering all the babies in Judea 2 years and under, ao assassinar todos os bebês na Judéia de 2 anos para baixo, specifically Bethlehem, especificamente em Bethlehem, but he couldn't stop that, so he went about to distort and hide então ele não pôde fazer isso, então ele tentou destruir e esconder the truth that he has returned, a verdade que ele retornou and that our faith is not in vain, or e que a nossa fé não é em vão it's not a joke, e também não é uma piada or it's not an anticipation ou não é uma antecipação of something that's never going to happen. Because de algo que nunca vai acontecer. if we don't receive this teaching, Porque se nós não recebermos esse ensino, you don't have to agree with me. That's not the point. você não tem que concordar comigo, não é esse o ponto. But if you don't receive the truth behind my presentation, Mas se vocês não receberem a verdade por trás da minha apresentação, then your faith is in vain. então a tua fé é em vão. Your believing is in vain, A tua crença é em vão. because you're trusting in a book that only came to pass and was only fulfilled in about 18 or 20% of the book. Porque tu tem a tua fé em um livro que só aconteceu 18% dele. And everything else, the other 80%, we kick down the road. E os outros 80% a gente chuta para mais tarde. So the integrity of our Savior is at question. The integrity of our faith is in question. Então a integridade do nosso Salvador, a integridade da nossa fé estão em questão. The veracity of what you believe is in question. It A veracidade do que tu acredita está em questão. doesn't have to be in question. Não tem que estar em questão. If you understand what the devil has done, he's distorted it from recorded history. Se tu entender o que o demônio fizer, ele tirou isso da história registrada By burning the books of the apostles, just like he burned all the Hebrew Gospels, ao queimar o livro dos apóstolos, assim como ele queimou todos os livros, todos os evangelhos em hebraico. through the Pharisees, the Nephilim, the fallen sons of darkness. Através dos fariseus, os nafalim, os filhos da escuridão caídos. So the apostolic records have been destroyed. Então os registros apostólicos foram destruídos. The Greco-Roman records do not record the Messiah because they didn't believe in a Messiah. Os registros greco-romanos não registram o Mashiach porque eles não acreditam no Mashiach. Caesar Augustus, Caesar Julius was their Messiah. O César Augusto, César Júlio, era o Messias deles. So it goes unrecorded. The only thing we have to go by Então isso vai não registrado. E a única coisa pela qual nós podemos usar como referência are the
statements of Yahusha that he would come in that generation, São as declarações de Yahusha, que ele viria naquela geração. the generation of his first coming, A geração da primeira vinda dele, which is 40 years. que foi 40 anos. So he came, he died in 30 AD, Então ele veio e morreu em 30 AD, and he returned in 70 AD because 40 years is a biblical generation. e ele retornou em 70 AD, porque 40 anos é uma geração bíblica. It's the only record we have. É o único registro que temos. We have the record of his second coming. Nós temos o registro da segunda vinda dele. People say, where is the truth? Where is the evidence? As pessoas falam, cadê a verdade? Cadê a evidência? The evidence is in the records. A evidência está nos registros. And the records, the only records we have is the same book that tells us he came the first time. E os únicos registros que nós temos estão no mesmo livro que disse para nós que ele veio na primeira vez. So he time-stamped his first advent, Então ele colocou o tempo de quando seria o seu primeiro advento, and he also time-stamped his parousia, e ele também deu o tempo que seria a sua parúcia, his return. o retorno dele. And we learned last week that there is no such thing in Scripture as a second coming, E nós aprendemos na semana passada que não há tal coisa nas escrituras como segunda vinda. and that was a term first coined and used by Justin Martyr, E esse foi um termo cunhado e usado pelo mártir Justino, the church father and historian, o pai da igreja e historiador, in about 110 or so AD. em mais ou menos 110 AD, ou depois de Cristo. And we learned that the parousia is the coming of the king and the abiding presence of the king in his temple forevermore in the messianic age that will never end. E nós aprendemos também que a parúcia é a presença que permanece do rei dentro do seu reino que nunca terá fim. But here's something that I want to discuss today, and that's why I came to you today. E aqui está uma coisa que eu queria discutir com vocês, e é por isso que eu vim até vocês hoje. Because it's very, very hard to just do these things on Shabbat, Porque é muito difícil fazer essas coisas só no Shabat. because there's not enough Shabbats to cover it. Porque não há Shabat suficientes para cobrir tudo isso. And I want to make sure that while Yahuwah enables me and graces me with the ability and the good health, E eu quero me certificar que enquanto Yahweh me permite e me capacita com a boa saúde, relatively good health, saúde relativamente boa, to do those things, I want to do it. eu quero fazer se eu puder. You know, because we know the word says that tomorrow is not promised to you, to me, or to anybody. Porque nós sabemos que a palavra fala que o amanhã não é prometido para vocês, para mim, para ninguém. So this part is going to be entitled Inherit the Earth, Então essa parte vai ser intitulada Herdar a Terra? question mark, Ponto de interrogação. or live in the earth, Ou viver na Terra? question mark. Ponto de interrogação. Inherit the earth, question mark. Live in the earth, question mark. Herdar a Terra? Ponto de interrogação. Viver na Terra? Ponto de interrogação. So one of the main objections, and they're not really objections once you answer them, from Uma das principais objeções, que não são objeções quando você responde elas, Scripture, das Escrituras, because our approach is the only answer to most eschatological issues, debates, questions, controversies. porque a nossa abordagem é a única que responde a maioria das perguntas, das questões, dos debates, das controvérsias escatológicas. That's what I love about covenant theology. É isso que eu amo sobre a teologia da aliança. Covenant theology has answers. Teologia da aliança tem respostas. The other ones set dates, fixed dates, rapture dates, As outras colocam datas, estabelecem data. A data do arrebatamento vai ser tal dia. disappearance dates, Tem a data do desaparecimento da igreja. second coming dates, Datas da segunda vinda. you know. And then when you tell them, well, if Yahusha said that John would not die E aí quando você fala para eles, mas se a Yahusha disse que João não morreria until his second coming, até a segunda vinda dele, and others of the apostles would not die, e outros dos apóstolos não morreriam,
That means they must be 2,000 years old. So Isso significa que eles têm então 2000 anos de idade. that means with the old futurist approach, Isso significa que com a abordagem futurista anterior, the silly futurist approach, a abordagem tola futurista, there are people here that are 2,000, 3,000 years old. How can that be? nós temos pessoas agora com 2000, 3000 anos de idade. Como é que pode? Adam was cursed because he disobeyed Yahuwah, and he died at 900. Adão foi amaldiçoado porque ele desobedeceu a Yahweh e ele viveu até 900. He didn't even live a day, a Ele não viveu nem um dia completo, um dia milenar, millennium, 1,000 years. 1000 anos. So you're going to tell me because you want to hold to a futurist position, which is biblically untenable. It's an untenable position. Então você vai querer dizer para mim que por causa que você quer se segurar essa abordagem bíblica que é inalcançável, é uma abordagem bíblica inalcançável. It makes you and the Messiah who loved you and died for you look like fools. Isso faz parecer de ti e do Mashiach que morreu por ti tolos. This is not a joke. Isso não é piada. Satan has done a hatchet job on this to deny the first coming. Satanás fez uma obra de ocultação para ocultar a primeira vinda. When he couldn't stop that, now he's going to work on the truth to make Yahushua look like a liar. E quando ele não conseguiu sucesso nessa aí, agora ele vai trabalhar hora extra para fazer Yahushua parecer um mentiroso. So one of the common objections that are easily answerable is, what about inheriting the earth? Uma das objeções que são facilmente respondidas é: que tal aquela frase, os mansos herdarão a terra? Okay. Doesn't Yahushua and doesn't the word say that the meek will inherit the earth? Yahushua e a palavra não dizem que os mansos herdarão a terra? Well, let's answer that. Bom, vamos responder isso. Let's take a few scriptures. Vamos pegar algumas escrituras Let's see if the meek inherit the earth. e vamos ver se os mansos herdam a terra. Because one of the things about covenant theology Porque uma das coisas sobre teologia e da aliança is we teach that we look for a city that hath foundations, whose builder and maker is Yahuwah. é que nós ensinamos que nós buscamos uma cidade cujo construtor e projetista é Yahweh. And that the congregation of the firstborn, E que a congregação dos primogênitos their names are written above, tem os seus nomes escritos acima, and the congregation of the firstborn, the heavenly Mount Zion, e a congregação dos primogênitos, o Monte Sião Celestial, and the heavenly Jerusalem e a Jerusalém Celestial are all in the Spirit, são todos no Espírito. right? So one of the truths that we have restored is that these things that are promised, Então uma das verdades que nós restauramos é que essas coisas que foram prometidas, the resurrection, a ressurreição, immortality, a imortalidade, the new Jerusalem, a Nova Jerusalém, the new Mount Zion, o novo Monte Sião, the heavenly city built a cidade celestial, foursquare, construída quadrática, descending from Yahuwah. So we've learned descendo de Yahweh. Então nós aprendemos that all these things que todas essas coisas are in the Spirit, são no Espírito. right? Yahuwah's not going to remodel or give a makeover to the whore, Yahweh não vai remodelar ou fazer um makeover na prostituta. Egypt, Sodom. He doesn't do makeovers or redos or mulligans. No Egito ou em Sodoma, ele não faz essas reformas To earthly whores em prostitutas terrestres who refuse to repent, because Jerusalem below is Hagar, que se recusam a se arrepender, porque Jerusalém de baixo é Agar. the bondwoman who remains in rebellion to this day. E a mulher presa que permanece em rebeldia até hoje. You see? So now we understand that these things are in the Spirit, and Agora nós entendemos que essas coisas são no Espírito. we're looking for a heavenly city and a heavenly Jerusalem, E nós buscamos uma cidade celestial e uma Jerusalém celestial. a heavenly promised land. Yes, E uma terra prometida celestial, sim. that's the promised land.
Essa é a terra prometida. But what do we do with scriptures Mas o que que nós fazemos com escrituras that claim that the meek will inherit the earth? que alegam que os mansos vão herdar a terra? Well, I found a few interesting things in my investigation. Bom, eu encontrei algumas coisas interessantes na minha investigação. If you go to the Greek in Matthew 5:5, Se nós formos para o grego em Mateus 5:5, blessed the meek, abençoados são os mansos, for they pois eles will inherit the earth. herdarão a terra. Blessed are the meek, for Abençoados são os mansos, they will inherit the earth. So pois eles herdarão a terra. here we have no problem. Então aqui não tem problema nenhum. Here we have a definite article. Aqui nós temos um artigo definido. Here we have 10 gen. Aqui nós temos ten gen. 10 is the definite article, Ten é o artigo definido, earth. a terra. But when we take a closer look at this definite article, Só que quando nós damos uma olhada mais de perto desse artigo definido, je is the root word. It can mean a land, G é a palavra raiz, pode significar um pedaço de terra, a ground, a piece o solo, of ground, a um pedaço de solo, piece of property, um pedaço de propriedade, a piece of soil, solo, a country. um país. It doesn't have to mean earth, Não tem que significar a terra, o planeta. and it doesn't have to mean the world. E não tem que significar o mundo. Now we're going to have to go, Agora nós vamos ter que dar uma olhada. we're going to have to go to the Old Testament, the Tanakh. Nós vamos ter que ir para o Antigo Testamento, o Tanakh. Let's have another look at this, Vamos dar uma outra olhada nisso. just so you see, Só para que vocês enxerguem. to find out what the actual meaning is. Para descobrir qual que é o verdadeiro significado. Okay? But we want to start here. Mas um começa aqui, ó. Blessed are the meek, Abençoados são os mansos, for they will inherit the 10 gen. pois eles herdarão ten gen. Okay? Doesn't mean Israel, Não significa Israel, doesn't mean the world, não significa o mundo it doesn't mean the earth. e não significa a terra. It means land. Significa um pedaço de terra. It means property. Significa propriedade. It means a piece of territory. Significa um pedaço de território. Okay? So we understand that the believer Então nós entendemos que o crente will live forever viverá para sempre in the New Jerusalem na Nova Jerusalém, in heaven, right? no céu, certo? We understand that. Nós entendemos isso. So, in order to properly understand Matthew 5:5, Para que então entendamos corretamente Mateus 5:5, which does have the definite article, o que tem o artigo definido, okay, there's no question about that. não tem pergunta, não há dúvida quanto a isso. But let's go now to where Yahusha in the Sermon on the Mount. Mas vamos agora para onde Yahusha no Sermão da Montanha. Let's go to where he is actually quoting from. Vamos ir para onde ele está, vamos ir para a passagem de onde ele está citando isso. Okay? So in order to go where he's actually quoting from, we have to go E para irmos para onde ele está citando isso, nós temos que ir to the book of Psalms, para o livro de Salmos, chapter 37. capítulo 37. Tehillim 37. Terrilim 37. And first I want to look at verse 11. These are the two places where it's mentioned.
E aí primeiro eu quero olhar o versículo 11. Esses são os dois lugares onde menciona in Psalm 37. no Salmo 37. The Anavim Yirshu Eretz, V'hitangu al Rov Shalom. The meek will inherit earth Os mansos herdarão a terra and delight themselves upon Rav, the great abundance of Shalom. e se deleitarão na grande abundância da Shalom. Okay? Now you'll notice, now remember, Matthew 5:5 Agora lembre-se, Mateus 5:5 is quoting Psalm 37 verse 11. está citando o Salmo 37, versículo 11. You'll notice what's missing here. Vocês vão notar o que está faltando aqui. Now without the vowel pointing, it's simply Eretz. Agora, sem os pontos vogais, é simplesmente Aratz, ou Aretz. Not Aretz, but Eretz. Não Aretz, mas Eretz, Or Aretz. ou Aretz. Let's say Aretz with the Aleph. Vamos dizer Aretz com o som do Aleph. What's missing here is a definite article. O que está faltando aqui é o artigo definido. Isn't that interesting? Back in Matthew 5:5, Não é interessante? Porque lá em Mateus 5:5, it is the earth. The lá está escrito a terra. meek will inherit the earth. Now, Os mansos herdarão a terra. the meek is synonymous for the righteous, the saved, the redeemed. Agora os mansos são sinônimos para os salvos, para os redimidos, para os justos. So, according to that, Matthew 5:5, you could say it appears, Então, de acordo com isso, você pode dizer que aparentemente Mateus 5:5, allegedly, supostamente, appears, allegedly, aparece supostamente, that the saved will live on earth, not in heaven. supostamente, está escrito que os salvos viverão na terra e não nos céus. Você pode dizer isso. That the redeemed will live on earth, not in heaven. Que os redimidos vão viver na terra e não no céu. That the covenant people will live on earth, not in heaven. Que o povo da aliança vai viver na terra e não no céu. But remember, the Brit Hadashah, the new covenant, is the Old Testament revealed. Mas lembra, a aliança renovada, a Brit Hadashah, é o Antigo Testamento revelado. And covenant theology is based on the Tanakh. E a teologia da aliança é baseada no Tanakh. You can't have the new covenant replacing the Tanakh, Não dá para ter a nova aliança substituindo o Tanakh, but being stacked upon and built upon the promises and the foundation. mas ela tem que ser construída, empilhada sobre a fundação. The foundation. If you take away the foundation, you'll never understand what anything means. E se tu tirar a fundação debaixo da Brit Hadashah, você nunca vai entender o que nada significa In the renewed covenant or na aliança renovada in the new covenant. ou na nova aliança. One is dependent and interlocked with the other. Um é independente e costurada na outra. So here there's no definite article. It simply means land. Então aqui não tem artigo definido, simplesmente significa terra. The meek will inherit land. Os mansos herdarão terra. That's the literal meaning. Esse é o significado literal. The meek will inherit land Os mansos herdarão terra. and delight in the abundance of the shalom. E se deleitarão na abundância da Shalom. I propose to you that this is the new Jerusalem. We Eu proponho a vocês que essa é a nova Jerusalém. will have cities. We will have areas within the gates Nós teremos cidades, teremos áreas dentro dos portões, where we will have authority. We will be oversight. We will have overlord onde nós teremos autoridade, teremos supervisão of those areas. dessas áreas. Notice it doesn't say the meek or the saved or the righteous or the redeemed will live on earth. Agora, prestem atenção que não diz que os salvos e os redimidos viverão na terra. It says we will inherit the earth. Aqui diz que nós herdaremos a terra. Okay? Can you live in the New Jerusalem?
Você pode viver na Nova Jerusalém? Can you live in the city of immortality? Você pode viver na cidade da imortalidade? Can you live in the city of the heavenly Mount Zion? Você pode viver na cidade do Monte Sião Celestial? Can you live in the city of the great King? Você pode viver na cidade do grande rei? The New Jerusalem above, the mother of us all? A Nova Jerusalém de cima, a mãe de nós todos? Galatians 4. Gálatas 4. And inherit earth? E herdar terra? Yes, because heaven is his throne and earth is his footstool. Sim, porque os céus são o trono dele e a terra o estrado dos seus pés. So you don't have to live on earth Então você não tem que viver na terra to inherit earth. para herdar terra. Let me say that again. Deixa eu repetir. See, we read things into the scriptures that are not there. Nós lemos coisas dentro das escrituras que não estão lá. We all read things into the scriptures that are not there. We think they're there, but they're not. Todos nós lemos coisas dentro das escrituras achando que elas estão lá, mas elas não estão. So our home, our permanent abiding place, Então o nosso lar, nosso local de presença permanente, according to John, Yohanan 14, 1 and 3, 1 through 3, de acordo com Yohanan João 14, do 1 ao 3, I go to prepare a place for you, eu vou preparar um lugar para vocês, for in my Father's house are many mansions, pois na casa do meu pai há muitas mansões, so that where I am you may be also. So para que onde eu estou vocês possam estar também. we're going to live in the New Jerusalem, in the Jerusalem above, which is the mother of us all, Então nós vamos viver na Jerusalém de cima, que é a mãe de nós todos, as we're spiritually resurrected to become immortal beings enquanto somos espiritualmente ressuscitados para sermos seres celestiais, like the angels, which do have flesh, but not human flesh, but immortal flesh. como os anjos, que têm carne, não é carne humana, mas é carne imortal. Unless you really want this human flesh, I think you realize it's not a winning proposition. A menos que você queira essa carne humana por algum motivo, mas dá para perceber que isso não é uma proposta vencedora. So no one's denying the resurrection. Então ninguém está negando a ressurreição. It's just going to be a spiritual resurrection with a different kind of flesh. Ela só vai ser uma ressurreição espiritual, com um tipo de carne diferente. So the meek will inherit the New Jerusalem and or also the earth where us humanoids live. Então os seres celestiais, os mansos, os salvos, herdarão a nova Yerushalayim e talvez a terra onde nós humanos pisamos. Now, can you inherit a piece of land or a property from your parents Você pode herdar um pedaço de terra dos teus pais or from your grandparents without living there? ou dos teus avós, só que não morar lá? Let me ask you a question again. Deixa eu fazer uma pergunta de novo. I think you already know the answer. Acho que vocês já sabem a resposta. Can you inherit lands, properties Você consegue herdar terras, propriedades that don't belong to you, que não pertencem a ti, but now you inherit them without actually living there? mas agora elas pertencem a ti sem que tu tenha que morar lá? Yes. Sim. So notice that in the Hebrew, which is what the New Testament is based on, E notem que no hebraico, no que se baseia o Novo Testamento, is missing the definite article. aqui está faltando o artigo definido. The meek will inherit land. Os mansos herdarão um pedaço de terra. This could be a part of the New Jerusalem over which you have the authority and over which you have the preeminence. Isso aqui poderia ser a parte da Nova Jerusalém que você tem autoridade ou que você tem proeminência. As Yahusha delegates and bequeaths part of the New Jerusalem to you. Enquanto Yahusha delega ou deixa partes da Nova Jerusalém para ti. An abiding place. Um local de habitação. A mansion. Uma mansão. You see? In my Father's house are many pieces of earth. Vocês conseguem ver? Na casa do meu pai há muitos pedaços de terra. In my Father's house are many bridal chambers. Na casa do meu pai há muitas câmaras de casamento. In my Father's house are many pieces of land. Na casa do meu pai há muitos pedaços de terra.
You see? And so that's our goal. That's our destiny. So Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso destino. obviously, in the primary understanding, Então, obviamente, no entendimento primário, the land that we will inherit is part and parcel of the New Jerusalem. a terra que nós herdaremos é parte e parcela da Nova Jerusalém. But nevertheless, Mas, no entanto, if the redeemed are the meek and the saved are the redeemed, se os redimidos são os mansos e os mansos são os salvos e os salvos são os redimidos, then we still can inherit this earth então nós ainda assim podemos herdar essa terra, where the humanoids live without living here. onde os humanoides vivem sem ter que viver aqui. You follow me? Vocês me entendem? Even if we inherit earth in the New Jerusalem and live Mesmo que nós herdemos terra na Nova Jerusalém e vivamos in the New Jerusalem, which we na Nova Jerusalém, will, o que nós vamos fazer? that doesn't mean we can't inherit the earth, but it doesn't say we will live on the earth. Isso não significa que a gente não pode herdar a terra, mesmo que não diga que nós vamos viver nela. It doesn't. We thought it said that. Nós pensávamos que isso dizia. So the fact that we're going to live in heaven with the King of Kings, O fato de que nós vamos viver no céu com o Rei dos Reis, and we're going to be a kingdom of Kohanim, e nós seremos um reino de sacerdotes, priests, does not negate the fact that the meek will inherit earth. isso não nega o fato de que os mansos herdarão terras. That doesn't mean we're going to inherit the whole world, Isso não significa que nós vamos herdar o mundo inteiro. and it doesn't mean we're going to live in the earth. E não significa que nós vamos viver na terra. Now, let's merely jump down Agora vamos meramente pular to verse 29, para o versículo 29. and you'll see the exact same thing E vocês vão ver a mesma coisa here in Psalm 37. no Salmo 37. Tzadikim, the righteous, Os justos, the Zadokite priests in the order of Melchizedek, os sacerdotes zadoquitas da ordem de Malquitzedec, according to the new covenant high priesthood de acordo com o sumo sacerdotismo da nova aliança, of Yahusha, de Yahusha, the Tzadikim Yashu will inherit os tzadikim herdarão Aretz, Aretz, Vayashkenu, and dwell Lead Aleha. e habitarão Lead Aleha. The righteous will inherit land. Os justos herdarão terras. Notice what's missing. Notem o que está faltando. The land, A terra. the earth. O mundo, a terra. Definite article. O artigo definido. The righteous will inherit land and dwell upon it, Lead Aleha. Os justos herdarão terra e habitarão sobre ela Lead Aleha. Forever, Lead. Worlds without end. Para sempre, Lead, mundo sem fim. Upon it, Aleha. Sobre ela, Aleha. There's Yah right there. So E aqui tem Yah. it's Yahuwah's land. Look at that. Então é a terra de Yahweh. Yah. Al-Yah. Forever. So we will inherit land, Então nós herdaremos terra, Al Yah. Al-Yah. Upon Yah. Or Sobre Yah. in Yah. Ou em Yah. Isn't that interesting? But notice what's missing again, just like in Psalm 37, verse 11. Mas notem o que está faltando de novo, assim como o Salmo 37:11. The definite article. There's O artigo definido. no ha, aretz. Não tem ha-aretz. There's just aretz. Só tem aretz. Land. Terra. And you'll notice here in Strong's, the first definition Vocês vão perceber aqui no Strongs que a primeira definição is land, é terra. earth, Terra,
field, campo. okay? Doesn't have to be the world, doesn't have to be the whole earth. Não tem que ser o mundo, não tem que ser o planeta inteiro. It's just simply land, É simplesmente terras. okay? Very simple. Muito simples. So obviously, because here it says we're not just going to inherit the land, but here it says we will dwell on the land. Well, obviously, this land is the New Jerusalem. Então, antes diz que nós herdaríamos terra, mas não necessariamente viveríamos nela. Mas aqui nós temos o verbo viver. Mas essa terra é a Nova Jerusalém, obviamente. Where the forever Yahuwah lives upon it. Look at Onde o Yahweh para sempre, o Yahweh perpétuo vive sobre. that. Where Yah lives forever Onde Yah vive para sempre. upon it. Le'ad aleha. Lead aleha. Aleya. Aleya. Aleia. See that? So, if we compare Psalm 37 verse 29 Então, se nós compararmos Salmo 37, versículo 29, with Matthew 5:5, the com Mateus 5:5, meek shall inherit the earth. os mansos herdarão a terra. So there you have the definite article. Então, aqui nós temos o artigo definido. But in the original Hebrew from which the new covenant refers, you don't have the definite article. You don't Mas no hebraico original, do que se refere à nova aliança, você não tem o artigo definitivo. have it in Psalm 37:11, and you don't have it in Psalm 37:29. Você não tem no Salmo 37:11, você não tem no Salmo 37:29. In Psalm 37:11, you don't have the dwell. You No Salmo 37:11, você não tem o verbo habitar. just have the inherit. Você só tem a herança. However, in Psalm 37 verse 29, it says we will dwell. Mas no entanto, no Salmo 37:29 fala que nós habitaremos também. Vayashkanu. Vayashkanu. We will dwell on the land forever. Nós habitaremos na terra para sempre. We already know the New Jerusalem is our home. The New Jerusalem is our destiny. Nós já sabemos que a Nova Jerusalém é o nosso lar, é o nosso destino. In my Father's house are many lands. There Na casa do meu pai há muitas terras, are many bridal chambers. há muitas câmaras. There are many dwelling places. So we know Psalm 37 verse 29 is prophetic Há muitas habitações, há muitos locais de habitação. Então nós sabemos que o Salmo 37 é profético of our home. do nosso lar. And in our home, the New Jerusalem, we will have allocated a piece of property E nós sabemos que na Nova Jerusalém nós seremos alocados a um pedaço de propriedade or a bridal chamber ou uma câmara just for ourselves, Aretz. See, só para nós, Aretz. there's no the land, Percebam aqui, ó, não há a terra. okay? So obviously, if we take Psalm 37 verse 29 together with Matthew 5:5, Então, obviamente, se a gente pegar o Salmo 37 junto, versículo 29, junto com Mateus 5:5, we can safely assume that Matthew 5:5 has the definite article, nós conseguimos seguramente presumir que Mateus 5:5 tem o artigo definido, the o ou earth. a terra. The meek shall inherit the earth. Os mansos herdarão a terra. Okay, so and here we will dwell E aqui nós habitaremos in the earth. na terra. So the earth that we will dwell in Então a terra na qual nós habitaremos is the New Jerusalem. é a Nova Jerusalém. Now Matthew 5:5, the meek shall inherit the earth. Agora Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. More than likely, Mais do que provavelmente, that's the New Jerusalem, or it could also be a piece of land in the human earth. muito provavelmente essa é a Nova Jerusalém, ou pode ser um pedaço de terra na terra humana, where humans live. onde os humanos vivem. See, because we dwell in the New Jerusalem, Porque nós habitamos na Nova Jerusalém, and we could still, being dwellers of the New Jerusalem, inherit the earth.
E sendo habitantes da Nova Jerusalém, nós ainda poderíamos ter herança de certa terra. In this case, it's clear Nesse caso, é claro that we're not only going to inherit land, but we're going to dwell on the land we inherit. é que nós não vamos só simplesmente herdar terra, mas nós vamos habitar nessa terra herdada. So this verse has to be talking about the New Jerusalem. Então esse versículo tem que estar falando sobre a Nova Jerusalém. So don't ever dismiss the second coming of Yahusha Então nunca dispensem a segunda vinda de Yahusha and the truth that we will live forever in heaven in the New Jerusalem. e a verdade que nós viveremos para sempre nos céus na Nova Jerusalém. Okay. With the fact that there's a contradiction because you believe that the righteous will live on earth, not Com o fato de que há uma contradição, porque nós acreditamos que os mansos herdarão a terra in heaven. e não nos céus. Okay, that is wrong. There is no scriptures indicating that the heavenly Mount Zion and the heavenly congregation of the firstborn and the King of Kings and the High Priest lives on earth. So if we're Isso está errado, porque não tem nenhuma escritura que fala que o Monte Sião Celestial, a Nova Jerusalém e o Rei dos Reis habitam na terra. part of his kingdom, there's no way we could live on earth. E se nós somos parte do reino dele, não tem como nós fazermos parte à distância, vivendo na terra. We can inherit the earth Nós podemos herdar a terra and we can inherit the land or the part that he will give us in the New Jerusalem. e nós também podemos herdar o pedaço de terra ou a parte da Nova Jerusalém que ele vai nos dar. Okay, because we've got this concept Porque nós temos esse conceito that going to heaven is a pagan Christian thing, and que ir para o céu é algo pagão cristão. it's not. E não é. It is clear the second coming has been accomplished, Isso foi claro, a segunda vinda foi cumprida. and now when we go to be with him, E agora, quando nós vamos estar com ele, we are immediately spiritually resurrected. nós somos imediatamente espiritualmente ressuscitados. We receive our new physical glorified bodies Nós recebemos os nossos corpos físicos glorificados, because it is finished, porque está terminado. and we inherit the New Jerusalem, and we dwell on the land that he gives us E nós herdamos a Nova Jerusalém e habitamos na terra que ele nos der. in the New Jerusalem, but at the same time we inherit the earth. Na Nova Jerusalém, mas ao mesmo tempo nós herdamos a terra, Or land on the earth, ou pedaços de terra no planeta Terra, or a part of the land on the earth. ou uma parte de terra no planeta Terra, In his sovereignty, he delegates to us. que na soberania dele ele delega para nós. So I hope this clears up this misunderstanding, because Yah forbid Então eu espero que isso limpe esse mal entendido, porque Yah não permita that anybody should reject the truth of the second coming in the que alguém rejeite a verdade da segunda vinda first century, no primeiro século, which actually not only validates our faith, it means that the 100% of the scriptures have been fulfilled. que não só valida a nossa fé, mas significa que 100% das escrituras foram cumpridas. So we don't need to defend the undefendable, Então nós não precisamos defender o indefensável and a savior who appears to have misled his own followers e um salvador que aparentemente mal guiou seus próprios seguidores and appears to be somewhat impotent because he couldn't come back at the designated time e aparenta ser de certa forma impotente porque ele não conseguiu voltar no tempo certo, that he constrained himself to come back. que ele se constrangeu para voltar. Let's go to Revelation 5:10 Vamos para Apocalipse 5:10, just to wrap these things up for só para terminar aqui you. para vocês. So please review this teaching. Por favor, revisem esse ensino. It's a short teaching, É um ensino curto and we'll have it translated into Portuguese as well. e a gente vai tê-lo traduzido para o português também. But get this settled in your ruach. We're going to live where the angels live. Mas estabeleçam isso nos seus ruachim. Nós vamos viver onde os anjos vivem. We're going to live where the high priest is. You Nós vamos viver onde o sumo sacerdote said, está. where I am, that you may be also.
Yahushua disse, onde eu estou, que vocês estejam também. So he came back to judge, Então ele voltou para julgar, not to establish the earth as our home. não para estabelecer a terra como nosso lar. When he returned, it was the day of the Lord. It was the day of judgment. It was the day of the recompense. Quando ele voltou, foi o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia da recompensa. It was the day of the accomplishment of all things, judgment. He came back as the roaring lion. Foi o dia da conquista de todas as coisas, julgamento. Ele veio como um leão rugindo, Just like he said he would. assim como ele disse que faria. But he will bring us to shalom, Mas ele nos trará a Shalom, where the lion lies down with the lamb, but he's going to do it on his turf, onde o leão dorme, deita-se com o cordeiro, mas ele vai fazer isso no território dele and on his terms. e nos termos dele. And you have made them to Yahuwah a kingdom and priests. See, not E tu fez deles para Yahweh um reino e sacerdotes. king and priests. Não reis e That's sacerdotes. a lie. Isso é mentira. Nowhere does it say we're kings and priests. Em lugar nenhum diz que nós somos reis e Because sacerdotes. Yahweh forbid Israel from having a king. Why would he make us kings? Porque Yahweh proibiu Israel de ter reis. Por que ele faria de nós reis? So everywhere you see that we are kings in the book of Revelation, the word is basilian. Em todo lugar, então, todo lugar que você vê a palavra reis no livro de Apocalipse, a palavra aqui é basileian, Where we get the English word basilia da onde nós tiramos a palavra inglesa basilia, ou basílica, or castle or ou castelo, fiefdom. ou feudo, Castle, which means kingdom. We are a ou castelo, que significa reino, kingdom of priests. um reino de sacerdotes. In Hebrew, mamlechet kohanim. Em hebraico, mamlechet kohanim. Okay? Mamlechet kohanim. Mamlechet kohanim. So again, everywhere in your scriptures where it says he has made us, like Revelation 1:6, he has made us kings and priests. That is a lie. That Onde ele diz que nos fez reis e sacerdotes. Isso é mentira. is a mistranslation. Isso é uma má tradução. He forbid physical Israel from having a king and rebuked us and says, I'm going to show you your end. Ele proibiu Israel físico de ter um rei. Ele falou, eu vou mostrar o fim de vocês. If you're going to have a physical king, I'm going to show you your end. It's not going to be pretty. Se vocês vão ter um rei físico, eu vou mostrar o final de vocês e não vai ser nada bonito. Why would he turn around and make us kings? Por que ele, em contrapartida, nos faria reis? No, we are mamlechet, Não, nós somos um mamlechet, kingdom, or in Greek, basilian of priests. um mamlechet, um reino, e em grego basilian, um reino de sacerdotes. Okay? And they will reign upon the earth. Notice, E eles reinarão sobre a terra. Notem aqui. they will reign upon the earth. E eles reinarão sobre a terra. Well, wait a second. Mas peraí. We're not going to dwell on the earth forever, but we will reign upon the earth. That's right. Nós não vamos viver na terra para sempre, mas nós vamos reinar sobre ela. Exatamente. We're going to inherit the earth while we dwell with our high priest. Nós herdaremos a terra enquanto nós habitamos com o nosso sumo sacerdote. And we will reign upon the earth because our high priest reigns upon the earth, right? E nós reinaremos sobre a terra porque o nosso sumo sacerdote reina sobre a terra. Right? Heaven is my throne and earth is my footstool. Os céus são o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. So Isaiah 66, the earth is his footstool. Isaías 66, a terra é o estrado dos pés dele. And the reign began in 30 AD and goes on forever because there's no end of the Messianic age. E o reino começou em 30 AD e continua para sempre, porque não há fim da era messiânica. Like there was the end of the Mosaic age. Now, Como houve o fim da era mosaica. when I say the end of the Mosaic age, E quando eu falo fim da era mosaica, in 70 AD, it doesn't mean that the words of Torah passed away. It quando eu digo que houve o fim da era mosaica em 70 AD, não significa que as palavras da Torá se passaram. means that the center of worship, the temple, Isso significa que o centro de adoração, o templo, the sacrificial system, o sistema sacrificial, the means of atonement, the os meios de expiação, means of being in unity and shalom os meios de estar em união e em shalom with our heavenly Abba com o nosso Abba celestial, ended. So the terminaram. Mosaic age ended. Então a era mosaica terminou. The words of
of Torah didn't end. As palavras da Torá não terminaram. And the feasts of Torah and the Shabbat of Torah. E as celebrações da Torá e os Shabbats da Torá. But the Mosaic way of atonement and Mas a maneira mosaica de expiação sacrificial worship e o louvor de sacrifícios ended. terminaram. And then the Messianic reign began E aí começou-se o reino messiânico, in 30 AD. em 30 AD. Pardon me. Well, actually both, because he says the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of Yahuwah is at hand. Tanto começou em 70 como antes em 30, porque em 30 ele disse: eis que o reino de Yahweh está às portas, eis que o reino de Yahweh lhes é oferecido. So at his first coming, he said, if I cast out devils by the finger of Yahuwah, behold, the kingdom of Yahuwah is at hand. So Então em 30 AD ele falou: eis que se eu expulso demônios com o dedo de Yahweh, o reino de Yahweh está às portas. it actually began in 30 AD, but more literally in 70 AD when he Então começou em 30 AD, mas mais literalmente em 70, returned. quando ele retornou. Okay? So we are reigning on the earth now Então nós já estamos reinando na terra agora, because our high priest and king of kings reigns over the earth. porque o nosso sumo sacerdote e rei dos reis reina sobre a terra. So we are his priesthood. We are his army. Então nós somos o sacerdócio dele, nós somos o exército dele, We are his ambassadors. nós somos os embaixadores dele, We are his representatives. nós somos os representantes dele. We have that dominion that was lost in the first Adam. So Nós temos esse domínio que foi perdido no primeiro Adão. we are reigning upon the earth, but we can reign upon the earth without living upon the earth. E nós estamos reinando sobre a terra, e a gente pode reinar sobre a terra sem viver nela. Come on, somebody, help me preach this thing. Revelation 21, verse 2. Apocalipse 21, versículo 2. And I saw a new heaven and new earth, E eu vi um novo céu e uma nova terra, the new Jerusalem. a nova Jerusalém. The first heaven, that's the New Testament, the new covenant. O primeiro céu, isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento. The first heaven and the first earth passed away. O primeiro céu e a primeira terra passaram. When did that happen? Quando que isso aconteceu? 70 AD. 70 AD. And the sea was no longer. E o mar não era mais. The sea meaning the court of the Gentiles. O mar significando a corte dos gentios. The outside court was called the sea. O pátio externo do templo era chamado de mar. And that was reserved for the Gentiles. E esse era reservado para os gentios. So the temple and all its worship and the Mosaic covenant that centered around temple worship passed away and is no longer. Então o templo e esse sistema de louvor que era centrado ao redor do templo não existe mais. Essa era mosaica de louvor. And the city, see, not Jerusalem, but the holy Jerusalem, not the one below, which is filthy. Então aqui, ó, a cidade, e essa é a nova Jerusalém, não é a Jerusalém terrestre de baixo, que é impura. And an abomination, it's disgusting. E uma abominação, ela é nojenta. What they're doing to murder the message and the messengers of the gospel, they are enemies of the gospel. That's O que eles estão fazendo para assassinar a mensagem e os mensageiros do evangelho, eles estão assassinando o evangelho, basicamente. what Romans says, they're enemies. É isso que Romanos diz, eles são inimigos. Coming down out of heaven from Yahuwah, prepared as a bride adored for her husband. Então aqui, ó, a Nova Jerusalém descendo dos céus de Yahweh, tendo sido preparada como uma noiva adornada para o seu marido. So the New Jerusalem is coming to catch us up into the Messianic age. Então a Nova Jerusalém desce para nos pegar para a era messiânica. This is metaphoric. Isso aqui é metafórico. It came down Ela desceu in 70 AD. em 70 AD. When the king came down, Quando o rei desceu, he is the owner and the operator ele é o dono e o operador of the New Jerusalem. It da Nova Jerusalém. came down because it was prepared as a bride, meaning for the bride, E ela desceu porque ela foi preparada como uma noiva, em outras palavras, para a noiva.
of the husband. do marido. See? It was prepared for the bride. It's a bridal chamber. É uma câmara de preparação, é uma câmara para a noiva. So he brought the New Jerusalem to us Então ele trouxe a Nova Jerusalém para nós, when he brought the new covenant to us. quando ele trouxe a nova aliança para nós. Because this heavenly Jerusalem has been prepared Porque essa Jerusalém celestial foi preparada before the foundation of the world to receive us. antes da fundação do mundo para nos receber. The New Jerusalem is not moving to the earth. A Nova Jerusalém não vai se mudar para a terra. The New Jerusalem is not going to be in the same place as Hagar, slavery, Egypt, Sodom, and Gomorrah. A Nova Jerusalém não vai se mudar para a terra, para o mesmo local da Agar, do Egito, de Sodoma e Gomorra na terra. No, my friends. Não, meus amigos. The New Jerusalem came down when the king of the New Jerusalem came down. A Nova Jerusalém desceu quando o rei da Nova Jerusalém desceu, In 70 AD. em 70 AD. And since that time, we are ruling and reigning with him on the earth. E desde esse tempo nós reinamos e governamos com ele na terra. And then when we die, E quando nós morremos, to be absent from the body is to be present with the king. estar ausente do corpo é estar presente com o rei. So we're reigning here. Então nós reinamos aqui, We inherit that which we reign over. nós herdamos aquilo sobre o que nós reinamos. See? We are reigning over it and we're inheriting it Nós estamos reinando sobre, portanto, herdamos. because we're co-heirs with the Messiah. Porque nós somos co-herdeiros com o Messias. We're co-laborers and then we're also co-heirs. Nós somos colaboradores e também co-herdeiros. So the New Jerusalem came down in 70 AD. This is not futuristic. Então a Nova Jerusalém desceu em 70 AD. Isso aqui não é futurista. This is 100. So Revelation 21 is not futuristic. Então Apocalipse 21 não é futurista. Neither is Revelation 22. Tampouco é Apocalipse 22. It is fulfilled. Isso está cumprido. Just like Yeshua said in Luke 21, everything that is written, Assim como Yahushua disse em Lucas 21, tudo que foi escrito, everything that is written tudo que foi escrito will have its end terá o seu fim in this generation. nessa geração. So that the age, the Messianic age, De forma que a era messiânica and the age of the New Jerusalem, e a época da Nova Jerusalém, when I return, quando eu retornar, which will begin when I return, que começará quando eu retornar, although technically at 30 AD, but for sure in 70 AD, mesmo que tecnicamente em 30 AD, mas de fato em 70 AD, will come to pass. virá se passar, And we've been ruling and reigning with Messiah ever since. e nós temos reinado e governado com o Mashiach desde então. That's why we are the head Por isso que nós temos um cabeça and not the tail. e nós não somos cauda. That's why the remnant of Yisrael is from above and not from beneath. Por isso que o remanescente de Asrahal é de cima e não de baixo. So the two sticks have become one in his hand, and Ezekiel 37 also has been fulfilled. E os dois pedaços de pau se transformaram em um só, na mão dele. Então Ezequiel 37 também foi cumprido. Stay tuned for more parts Fiquem ligados para mais partes, as we uncover the dirtiest, most wicked, ghastly, gaslighting cover-up enquanto nós descobrimos a mais maligna e terrível cobertura the devil has ever done to Yahuwah's children. enganosa que o demônio já fez para os filhos de Yahweh. If you're saved and you're redeemed, Se tu és salvo e redimido, the kingdom and the second coming are part of your legacy. o reino e a segunda vinda são parte do teu legado. They are not part of your future. Eles não são parte do teu futuro. You have entered into eternity. Tu
Tu já entrou na eternidade. He did not lie to us, Ele não mentiu para nós, unlike the founders of other religions. diferente dos fundadores de outras religiões. And if you really believe that, you will have joy unspeakable and full of glory. E se tu acreditar nisso, tu vai ter a alegria inexplicável e cheia de glória. Your walk will change forever. A tua caminhada mudará para sempre. And you'll begin to witness to your friends the veracity and the faithfulness that every syllable E tu vai começar a testemunhar para os teus amigos sobre a veracidade e a fidelidade de que toda sílaba, every jot and tittle todo ponto e vírgula that the Master said would happen has already happened. que o mestre disse que aconteceria já aconteceu. So anybody entering into Yahusha today can have that knowledge. But Então qualquer um entrando em Yahusha hoje pode ter esse conhecimento. Yahuwah is waiting for you. Mas Yahweh está esperando por ti. Once you grasp and understand his return in 70 AD, Uma vez que tu pegue e entenda o retorno dele em 70 AD, when he time-stamped it and performed his word beautifully. Like he says in Jeremiah 1:10, I watch over my word and I hasten to perform it. como ele lindamente colocou uma estampa de tempo, e ele disse, como diz em Jeremias 1:10, quando eu vejo a minha palavra, eu corro para performá-la. You will share this with everybody and everything, because it even makes our Savior more amazing. E você vai compartilhar isso com todo mundo, todas as coisas, porque isso faz o nosso Salvador ainda mais maravilhoso Than when we first believed. do que quando nós primeiro acreditamos nele.